Eis que venho sem demora. Apocalipse 3:11. Breve Jesus voltará. Muito bom dia, um feliz sábado a você que está aqui na nossa igreja, você que está nos assistindo, todos são muito bem-vindos. Nós estamos na Captain Brazilian, uma igreja adventista do sétimo dia, uma comunidade de amor e fé comprometida em anunciar que em breve Jesus voltará. Eu estou muito feliz por estar aqui nesta manhã. E eu tenho muitas razões para estar, mas a que mais me contagia nesse momento é saber que a nossa igreja está cheia, amém? Só que uma igreja cheia, ela é composta de um monte de indivíduos, e no meio desses indivíduos está você, e por cada um nesta manhã eu estou muito feliz. Louvado seja Deus. E que nesta manhã, de alguma maneira, entre o encontro com o Criador e com as criaturas, nós saímos daqui ricamente abençoados pelo nosso Senhor. Eu preciso aqui de apenas falar algo sobre o sermão desta manhã, especialmente você que está vindo na nossa igreja pela primeira vez. Meu nome é Marco Faria, eu sou pastor da nossa igreja, e sábado após sábado eu tenho pregado sobre um tema, e o tema tem sido a breve volta de Jesus. Embora esse seja um tema que de Gênesis a Apocalipse a Bíblia trate, eu estou focado em falar sobre o que a Bíblia diz sobre a volta de Jesus no livro do Apocalipse. Nós começamos desde o Apocalipse 1, estamos no Apocalipse 6, e nas minhas últimas duas mensagens eu falei sobre Apocalipse 4 e 5. O Apocalipse 4 e 5, eles têm uma fina linha distintiva entre os dois, parece igual, mas é diferente, mas eles compõem uma unidade. Eles mostram e revelam uma mesma visão que João teve. No capítulo 4, João é convidado a entrar por uma porta aberta que está no céu. Quando ele entra por ela, ele chega diante da sala do trono de Deus. E ele nota aquilo que está escrito em outros capítulos da Bíblia, como no Antigo Testamento, chamados os capítulos do trono de Deus, onde o que acontece regularmente quando seres celestiais se encontram com Deus e momento após momento eles estão orando ao Senhor. Quando chegamos no capítulo 5, há um elemento distintivo, que aparece apenas no capítulo 5, depois no capítulo 7, 9, 11 e 17, que são os 24 anciãos, que aparecem pela primeira vez ali e depois na sequência. E eles estão adorando a Deus, mas no capítulo 5, de repente, a liturgia para, a liturgia do céu cessa. E João nota que lá no trono de Deus, onde Deus está sentado, do lado direito de Deus, e o trono de Deus, como eu disse na semana passada, não é uma grande cadeira ou um trono onde se assenta apenas uma pessoa, mas ali você viu comigo que pode se assentar mais de uma pessoa. João nota um livro que está ali. Aliás, queridos, eu até esta semana decidi encomendar no Amazon um rolo como nos dias de João, mas infelizmente ele não chegou a tempo. Quem sabe na outra semana, e a gente vai poder ver junto aqui. Não, chegou. Marco Faria. Assino. Aqui, ó, não chegou. Chegou, amém, louvado seja Deus, amém. Chegou. Vamos, quantos querem ver? Vamos abrir aqui. O bom é que esse funcionário, ele é adventista do sétimo dia, e ele trabalha por amor no dia de sábado, tá? Então chegou para nós aqui, queridos, o rolo, Ricardo, por gentileza, o rolo com os 7 selos. Então João viu ali do lado direito de Deus o rolo com 7 selos, e de repente um anjo apareceu e perguntou: quem é digno de tomar o rolo? E João começou a chorar compulsivamente, porque não havia ninguém digno. Mas o anjo falou: João, pare de chorar, porque nesse momento existe alguém que é digno, que está chegando aqui. É o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. E ele é digno porque ele é divino. Mas espera lá, Deus também é divino, mas ele tem uma outra qualificante. Além de ser o leão da tribo de Judá, ele é quem também? O cordeiro que foi morto.
Então, uma vez que ele é divino, e uma vez que com o seu sangue ele comprou todos os pecadores e os redimiu do cativeiro de Satanás, ele é digno não apenas de tomar o livro ou o rolo, mas de abrir os selos também. E nesta manhã, nós vamos ver no capítulo 6, eu convido você a abrir a sua Bíblia no capítulo 6, quando o Cordeiro agora começa a abrir cada um dos selos. Se no capítulo 5, a ideia era, o foco era em tomar o rolo, pegá-lo nas mãos, no capítulo 6, a ideia é sobre abrir os selos. Agora veja só, na semana passada, eu disse para você que quando o Cordeiro toma o rolo, alguma coisa está acontecendo aqui na terra. O que era? O Pentecoste. Quando o Cordeiro é entronizado no céu, aqui na terra acontece o Pentecoste. Mostrei para você em Atos 2, qual foi o movimento que se iniciou aqui na terra entre os discípulos, os apóstolos de Cristo Jesus. Só que, se nós vamos ao capítulo 6, nós vamos notar que agora começam a ser abertos os selos. E o primeiro ponto que a gente tem para entender do capítulo 6 é quando os selos começam a ser abertos. Eu preciso dessa data de quando os selos começam a ser abertos para entender Apocalipse 6 e o que vem pela frente. De acordo com a historicidade bíblica, o Pentecoste acontece no ano 31 depois de Cristo. E eu quero que você mantenha essa data viva com você. Ano 31 depois de Cristo é o dia que lá no céu o Cordeiro entronizado é devolvido a ele, agora de fato e direito, toda a governança do universo e da terra, e aqui na terra o Pentecoste acontece. E dito isso, no capítulo 6, nós vamos ver então agora os selos se abrindo um após outro. Só que antes de ler o verso, eu preciso dizer o seguinte a você. Nós temos no capítulo 6, 7 selos, e existe um padrão aqui a ser desenvolvido no texto. E o padrão especificamente, ele está presente nos 4 primeiros selos, que além da abertura dos selos, existem alguns elementos e personagens que aparecem dentro da história. Nós vamos ver que os 4 primeiros selos, eles trazem um cavalo com uma cor específica, um cavaleiro, e esse cavaleiro ele traz alguma mensagem ou alguma coisa. E na próxima semana, depois de vermos os 4 primeiros selos, os 4 primeiros cavalos e cavaleiros, na semana que vem, nós vamos ver os 3 últimos. E agora eu quero convidar você a abrir a Bíblia e lermos o que está escrito em Apocalipse, capítulo 6, verso 1. E eu estou feliz, queridos, porque nós vamos a Bíblia, a palavra do Senhor. Eu amo a Bíblia, e mais importante do que qualquer argumento da minha parte, é o que a palavra do Senhor tem a nos dizer. Vamos lá. Apocalipse, capítulo 6, verso 1 diz assim: Vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão, vem. Então João continua olhando aquela cena, e ele viu o momento que agora o Cordeiro entronizado, recebendo adoração como Senhor Deus nosso Pai, toma o livro, o rolo, e ele vai abrir o primeiro selo. Agora veja só o que eu vou lhe dizer. Muitas vezes nós olhamos a história e nós pensamos na história como elementos do acaso, fortuitos, coisas que acontecem sem nenhuma razão, nenhuma causa, nenhum propósito, coisas desconexas entre si. Mas queridos, quando nós lemos o texto, nós percebemos que existe alguma coisa acontecendo no céu, mas simultaneamente alguma coisa acontecendo aqui nessa terra, o que mostra que céu e terra estão proximamente muito ligados e interconectados. O que acontece no céu e acontece na terra está em sintonia, o que revela uma boa notícia desde já, que não existe acaso, que não existe elementos e situações fortuitas, e que o verdadeiro governante do universo, aquele que está em controle de tudo e todos, é o nosso Deus que está sentado no seu trono. Por isso nós não temos que temer, inclusive o futuro, porque o futuro para nós não é um lugar de desespero, mas é um lugar de esperança, porque o Senhor Deus está dirigindo e controlando toda a história. Verso de número 2, e nós vamos agora ao primeiro selo.
e eu estou animado e curioso para saber com você o que acontece aqui no primeiro selo. Diz assim o texto: vi então, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Eu quero fazer uma pausa e fazer uma pergunta para a sua reflexão. Pensa aqui comigo. Se você estivesse sozinho agora, abriu a Bíblia em Apocalipse capítulo 6, verso 2, e leu esse verso, te parece fácil ou difícil de entender o que está aqui? Eu não sei você, queridos, mas muitas vezes quando a gente lida com textos como de Daniel e Apocalipse, nós temos a impressão que são textos difíceis, que a gente lê e não entende, e até falta para nós a compreensão, porque se o Apocalipse diz que é revelação, como é que a gente pode ler e não entender? Eu gostaria que nessa manhã você, juntamente comigo, permitisse que a Bíblia, e tão somente a Bíblia, se interprete e se explique. E nós vamos ver como a Bíblia, a palavra de Deus, não precisa de nada e ninguém para se explicar e se interpretar. Então vamos lá. O primeiro selo, ele foi destacado, ele foi aberto. E diz o texto para nós que quando esse selo é aberto, entra em cena um cavalo. De que cor? Branco. Ele tem um cavaleiro. Esse cavaleiro tem nas mãos o quê? Um arco. Um cavalo, um cavaleiro, um arco. Ele tem a cor branca, o cavalo. Ele está com uma coroa na sua cabeça. Primeira ideia aqui, nós temos, queridos, que entender o que está acontecendo nos dias de João. Primeiro século depois de Cristo. Naqueles dias, quando o imperador romano, depois de conquistar um povo, um território, quando ganhava uma guerra, ele fazia questão de sair em marcha e desfile diante do seu povo. E para isso ele usava um cavalo branco, colocava sua coroa e marchava a marcha da vitória. Cavalo branco, coroa na cabeça. Dessa forma, queridos, nós percebemos que João está observando o que está acontecendo tanto no plano secular quanto no plano espiritual. Aliás, a própria Bíblia retrata Deus como montado num cavalo e saindo em marcha para vencer e para guerrear. Quer ver só? Abra sua Bíblia comigo no livro de Abacuque, no capítulo 3. Livro de Abacuque, Antigo Testamento, lá no finzinho, profetas menores, Abacuque, capítulo 3. Nós vamos ver ali no verso de número 8, até o verso de número 13, aquilo que Deus diz a respeito de si mesmo, como saindo montado a cavalo para vencer. E eu fico feliz de ouvir o som das páginas da Bíblia. Peço a você que durante todo o tempo esteja com a Bíblia em mão. Se você não tem, pode olhar no seu smartphone ou com um amigo do lado. E mais do que os meus argumentos, vamos deixar a palavra do Senhor nos falar. Diz assim, Abacuque 3, verso 8. Acaso é contra os rios, Senhor, que estás irado? É contra os ribeiros a tua ira, ou contra o mar o teu furor? Já que andas montado nos teus cavalos, nos teus carros de vitória, tiras a descoberto o teu arco, e farta está a tua aljava de flechas. E se eu lesse com você Salmo 45, 4 a 5 e Salmo 19, você veria que novamente a Bíblia apresenta a Deus como montado num cavalo, e saindo a guerrear com o seu arco e com a sua flecha. Mas o texto diz mais para nós, diz que a cor do cavalo é branco, e você sabe que na Bíblia, a cor branca está ligada à pureza, e geralmente atrelada tanto a Jesus, quanto aos seus seguidores. E o texto diz para nós que ele está usando uma coroa, e lá no passado, talvez no segundo sermão, eu disse para você que existem duas palavras para coroa na Bíblia, diadema e estéfanos. Diadema, uma coroa que Deus usa, e só Ele. Estéfanos, uma coroa que os filhos de Deus vencedores usam. E aqui nesta cena, Jesus Cristo não está usando a coroa de diadema de Deus, mas de estéfanos, da dos seus filhos. Jesus Cristo montado no cavalo branco, em marcha de guerra e de vitória, com o seu arco na mão representando o próprio Deus, com a sua coroa representando os seus filhos, está dizendo o quê? Nós estamos saindo para vencer e conquistar. Nós estamos indo para frente em marcha, vencendo uma batalha que ficou para trás, indo em direção a outras. Existe espaço ainda a ser conquistado. E o detalhe é que o texto traz para nós aqui a palavra, e você pode voltar para Apocalipse capítulo 6,
Algumas traduções usam a palavra vencendo, outras conquistando, o sentido é o mesmo. Mas quando você vai lá em Apocalipse capítulo 3, verso 21, o que que diz? E ao vencedor dar-lhe-ei o direito de se assentar-se comigo no meu trono. Apocalipse capítulo 5, vimos na semana passada, no versículo 6, diz que o cordeiro é digno de abrir os selos, por quê? Porque ele venceu. Pastor, traduzindo, o que que significa um cavalo branco? O que que significa o Senhor Jesus montado nele, usando uma coroa? Ele com um arco nas mãos, e é vencedor e saindo para vencer. Historicamente, queridos, o primeiro século, com a vinda do Espírito Santo do Pentecoste, representou um período onde o Evangelho foi pregado massivamente. O apóstolo Paulo chegou a dizer que nos seus dias o Evangelho alcançou o mundo todo conhecido. Você lê em Atos que de repente um apóstolo prega, 3.000 pessoas se convertem. Num outro dia, mais 5.000 pessoas, e nós vemos que a história da igreja primitiva no primeiro século é uma história de uma missão muito bem sucedida. O Evangelho alcançando vidas e territórios. Jesus Cristo, embora não estivesse mais aqui presente, aquele a quem enviou o Espírito Santo encheu a vida daquela gente que saiu destemidamente para pregar, e o Evangelho alcançou incontáveis pessoas e incontáveis territórios daquela época. Essa foi a marca do primeiro século. O cavalo branco representa esse período, o Evangelho sendo pregado, conquistando novas pessoas e conquistando novos territórios. Agora eu quero te fazer uma pergunta aqui. Depois que a gente leu esse verso, a minha pergunta para você é: o que te parece? É tão difícil assim a gente entender o Apocalipse? Não é. Eu quero dizer para você, queridos, que entender a Bíblia e o Apocalipse não é difícil, é trabalhoso. A gente precisa dedicar um pouco de tempo para achar um texto aqui, um outro ali, de repente demorar mais em algumas porções do que outras, mas o Apocalipse é um livro fácil, e ele está aí para ser entendido. E agora eu convido você para vir comigo para o segundo selo, que está no verso de número 3, diz assim a palavra do Senhor: quando abriu o segundo selo, ouviu o segundo ser vivente dizendo: vem. E saiu outro cavalo vermelho, e ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhes foi dado o quê? Uma grande espada. Uma grande espada. Então a gente tira aqui o segundo selo. Ele vai ser aberto. E quando se tira o segundo selo, quem aparece? Um outro cavalo, montado nele um cavaleiro. E eu gostaria que você mantivesse na mente o seguinte: que os cavalos e os cavaleiros, eles vêm um após o outro, existe uma sequência. Que cor que é esse cavalo? Vermelho. O detalhe é que no grego a palavra vermelho, ela não foi muito bem traduzida, porque o vermelho do grego é um vermelho flamejante, um vermelho flamejante. E esse cavalo aparece e ele traz o que na sua mão? Uma espada. Ele aparece e traz na sua mão uma espada. Só que tem um detalhe aqui: geralmente na Bíblia a cor vermelha está associada a derramamento de sangue, o que vai corresponder à missão desse segundo cavalo e cavaleiro. E queridos, nós sabemos que uma faca é utilizada dentro de uma cozinha, mas geralmente uma espada ela é empunhada quando? Na guerra. E isso diz muito do contexto do tempo, qual os pontos dessa história estão acontecendo. Só que você tem que notar o seguinte: embora o cavaleiro esteja segurando a espada, revelando o clima do momento, ele mesmo não mata ninguém. O que ele faz? Ele tira a paz da terra. E uma vez que a paz da terra é retirada, as pessoas começam a se matar umas às outras. Do que o texto está falando aqui? Depois que o evangelho foi pregado no primeiro século, depois daquele tanto de gente se convertendo, a igreja crescendo, as pessoas pregando o evangelho umas às outras, os discípulos de Jesus não eram mais 12, mas eram milhares e milhões. O que surgiu naquele momento, depois do primeiro século, no segundo e terceiro século? Uma forte perseguição. E é bem assim, quando você levanta e começa a pregar a palavra de Deus. Aliás, deixa eu dizer uma coisa a você, não precisa nem de pregar.
quando você decide por viver a palavra de Deus, só por isso, a perseguição muitas vezes é instalada na sua vida. E necessariamente às vezes não acontece nem por de fora, acontece às vezes por dentro da nossa própria casa, por dentro dos nossos próprios familiares. Então o texto está dizendo que esse cavalo vermelho, com esse indivíduo que traz espada, o qual tirou a paz da terra, ele agora começa a notar e perceber que existem pessoas se matando umas às outras. Por quê? Com a pregação do evangelho, o crescimento dos cristãos, infelizmente uma forte e severa perseguição se instalou nos dias do 2º e 3º século. E naquele momento, querido, as pessoas estão dando e entregando não apenas aquilo que tem ou que sobra, mas estão doando tudo de si e até a própria vida, se necessário, em nome do evangelho. Uma grande perseguição se levantou. Agora veja só, a Bíblia é a sua própria intérprete. Abra comigo, livro de Mateus, capítulo 10. Livro de Mateus, primeiro livro do Novo Testamento, capítulo 10. Nós vamos ler palavras de Cristo Jesus. São palavras conhecidas, mas é válido nós lermos na palavra de Deus aquilo que Jesus está nos dizendo. Mateus capítulo 10, verso 34 e o verso 34 até 36. Diz assim as palavras de Jesus: não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, entre a nora e a sua sogra. Assim os inimigos do homem serão os da sua própria casa. O que Jesus está dizendo aqui? Que quando o evangelho chega na nossa vida, embora possa haver grande transformação, há também a perseguição. E eu sei de incontáveis histórias de que quando nós aceitamos o evangelho, alguns de nós somos rechaçados, rejeitados pelos próprios familiares. Bom, nós assistimos agora no Informativo Mundial da Oferta. Só que, olha que interessante, se você pegar esses 3 versos de Mateus e sublinhar as palavras-chave dele, e vir ao texto de Mateus, no capítulo 6, verso 3 e 4, segundo selo, e sublinhar as palavras-chave, você vai notar que João apenas está reescrevendo as próprias palavras do Senhor Jesus. Em outras palavras, 1º século, pregação do evangelho. 2º século, perseguição, e como consequência da perseguição, a morte violenta. E a gente chega agora para o 3º selo, que está em Apocalipse, capítulo 6, verso 5 até o verso 6, e diz assim: quando abriu o 3º selo, ouvi o 3º ser vivente dizendo: vem. Então vi, e eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouvi uma voz como que voz no meio dos 4 seres viventes, dizendo: uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevado por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Qual a cor do cavalo aqui? Preto. Agora você notou que vem um primeiro cavalo, um segundo cavalo, e na sequência um outro cavalo. Eles estão todos numa mesma ordem, um após o outro. Há uma cor aqui, a cor preta, só que os outros 2 cavalos, eles traziam nas mãos uma arma, arco e espada. Esse cavalo não traz uma arma, embora ele traga um objeto. Qual é o objeto? E para medir o quê? Comida. Então esse cavalo não traz arma, traz uma balança para medir o quê? Para medir comida. Só que no meio disso tudo a gente ouve uma outra voz, lá do meio dos 4 seres viventes, e essa voz ela menciona 4 elementos. Ela fala sobre trigo, ela fala sobre, o que mais? Cevada, azeite e vinho. 4 elementos. Queridos, trigo, azeite, vinho, trigo, azeitona, uva, são interpretados pelo Antigo Testamento como elementos básicos da vida. Sabe o tal do arroz feijão? Sabe quando a gente faz assim, ó? Pessoal, faz o seguinte, ó, sem firula, vamos fazer o arroz feijão? O que a gente diz com isso? Nós vamos fazer o quê? O básico, o simples, aquilo que é essencial. Trigo, azeitona, uva, eram inclusive as 3 principais plantações lá do Antigo Oriente Médio. Era o básico, era questão de sobrevivência, de vida real, na sua forma mais simples.
E o texto menciona para nós, queridos, isso não apenas aleatoriamente. Esse é o próprio background do Antigo Testamento. Quer ver comigo? Abra sua Bíblia no livro de Levíticos, Levíticos 26. E esse texto aqui é um texto importantíssimo, a gente vai voltar nele em algum momento. Levíticos 26. Levíticos 26 está dizendo sobre as bênçãos e as maldições para o povo de Israel. Se o povo fosse desobediente, haveria maldições e pragas. Se fosse obediente, haveria muitas bênçãos. E Levíticos 26, verso de número 21, diz assim. Levíticos 26, na verdade 26, 26. Levíticos 26, 26. Quando eu vos tirar o sustento do pão, 10 mulheres cozerão o vosso pão num só forno, e vô-lo entregarão por peso. Comereis, porém não vos fartareis. O que o texto está dizendo? Se você me desobedecer, se você não andar de acordo com a minha vontade, até mesmo quando você comer, você vai sentir fome. Tamanha a escassez. Ezequiel capítulo 4, um pouquinho mais à frente na Bíblia, indo para o Novo Testamento. Ezequiel capítulo 4, verso 16 e 17. Diz assim a palavra do Senhor. Ezequiel 4, 16 e 17. Disse-me ainda: filho do homem, eis que eu tirarei o sustento de pão de Jerusalém. Comerão o pão por peso e com ansiedade beberão água por medida e com espanto. Verso 17. Porque lhes faltará o pão e a água, espantar-se-ão uns com os outros e se consumirão nas suas iniquidades. Em outras palavras, o texto está dizendo sobre fome, miséria. O que Apocalipse no terceiro selo está dizendo com esse cavalo preto? Queridos, se nós olharmos o texto dentro do seu contexto, olharmos para o Antigo Testamento e para o Novo Testamento, nós vamos ver que tudo tem um correspondente. Por exemplo, denário. Hoje nós vemos no século 21, Estados Unidos, moeda corrente, dólar. Aquele tempo, primeiro século, Império Romano, moeda denário. Tanto é que o próprio Jesus conta parábolas envolvendo o denário. Sabe que um denário era o salário para a medida de um dia regular de trabalho. Se você trabalhasse um dia regular, em circunstâncias normais, você ia ser pago com um denário. Jesus contou a parábola dizendo que um senhor chamou as pessoas para trabalharem, e de repente aquele que trabalhou o dia todo ganhou quanto? Um denário. E o que trabalhou pouquinho, também um denário. O detalhe é que com um denário, você conseguiria comprar muita comida para uma família de 4, 5 pessoas. Um denário, um dia de trabalho, bastante comida. Só que um denário não apenas comprava comida como elemento básico, mas você podia comprar algumas coisas a mais, porque a gente sabe, nem só de comida a gente vive, tem outros gastos. E com o denário isso era possível. No entanto, o texto diz para nós que quando a gente olha, por exemplo, a parte do trigo, volte com os teus olhos para o texto, no capítulo 6, no verso 6, diz assim, ó: uma medida de trigo. Queridos, o trigo na Bíblia, ele está associado à palavra de Deus. Diz o texto que o semeador saiu a semear, a semente era a palavra de Deus. João 6,35, João diz assim, ó, Jesus diz: quem vem a mim não terá fome, porque eu sou o quê? O pão da vida. E eu disse para você agora que com um denário você comprava muita comida. Só que o texto diz para nós que nesse caso, com um denário, você conseguia comprar apenas uma pequena medida de trigo. Ou seja, não era trigo para toda a família, trigo apenas para você. Imagina você, pai de família, trabalhador, conseguir dinheiro e ver que o dinheiro só dá só para você e não dá para a família. Mas o texto falou para nós de cevada também. E o que significa cevada? Bom, a cevada era um alimento de segunda categoria, um alimento mais simples. Aliás, alguns usavam cevada até para alimentar o gado. E quando uma pessoa não tinha dinheiro para comprar trigo, ela comprava a cevada. Só que, ao ir no mercado e ver alguém comprando cevada, você logo notava que essa pessoa era pobre.
E o texto diz que o dinheiro aqui, um denário, não dá para comprar a medida completa de cevada, dá para comprar quanto? 3/4. Então o texto está dizendo assim, olha, essa situação é situação de extrema pobreza, de miséria, de fome. Então o que esse terceiro cavaleiro está revelando para nós? Está revelando que aqui é um contexto de profunda fome espiritual. O primeiro cavalo, o cavalo branco, mostrou que o evangelho foi pregado e todo mundo aceitou o evangelho. Muitos territórios foram alcançados. Houve sim resistência, mas o cavalo saiu para vencer e se tornou vitorioso. Mas a perseguição veio com o segundo cavalo, o cavalo vermelho. As pessoas eram mortas a fio de espada, queimadas. Onde o evangelho é verdadeiramente pregado e vivido, a perseguição aparece. E foi feito um estrago na vida dessa gente. Só que o texto diz para nós aqui agora, que acontece que depois disso se instala uma grande miséria, fome da palavra. Está faltando palavra, não tem pão da vida. Só que o texto termina com uma nota de uma boa notícia. Nem tudo está perdido, a fome não é fatal. Porque o texto diz assim, ó, a mesma voz que falou do trigo da cevada, ó, cuida do azeite e do quê? E do vinho. O que significa azeite na Bíblia? Espírito Santo. O azeite está associado à presença do Espírito Santo. O que significa o vinho na Bíblia? Está associado à salvação em Cristo Jesus. Embora houve uma terrível fome da palavra de Deus, para quem quis, não faltou daquilo que se alimentar. Havia vinho, havia azeite. Mas e colocando esses elementos simbólicos dentro da história da vida real? Queridos, lá pelo 3º e 4º século, Constantino oficializou o cristianismo como a religião oficial de Estado. E não demorou muito, os cristãos pararam de lutar pela sua fé. E agora as doutrinas bíblicas, os ensinamentos bíblicos foram substituídos pela filosofia grega, pelos ensinos dos filósofos. E depois de uma pregação do evangelho, depois de uma perseguição com morte, veio uma terrível fome e miséria espiritual. Não havia palavra, não havia conteúdo, as pessoas estavam morrendo de fome. Só que Deus sempre tem um remanescente, Deus sempre tem os seus, e para aqueles a palavra do Senhor não faltou. Era isso que dizia o 3º selo que foi aberto. E nós temos nesta manhã o 4º e último selo para hoje, que está no verso de número 7 e verso de número 8. Diz assim a palavra de Deus: quando o cordeiro abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente dizendo: vem. E olhei, e eis que um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro, sendo este chamado Morte, e o inferno estava seguindo. E foi-lhes dado autoridade sobre a 4ª parte da terra, para matar a espada pela fome, com pragas e por meio das bestas da terra. 4º selo. E mantém em mente, o 4º cavaleiro vem depois do 3º, que veio depois do 2º, que veio depois do 1º. Eles estão vindo em ordem, em sequência. E qual a cor desse último cavalo desta manhã? Amarelo. Indo ao texto, e queridos, eu não sou especialista em hebraico, não sou especialista em grego, e hoje na internet nós temos vários instrumentos, temos muitos softwares, é questão só de pesquisar e procurar saber a fonte das coisas. Essa palavra amarelo no original, no hebraico, é a palavra chloros, que não retrata o que foi colocado aqui. A cor não é amarela, a cor aqui é um cinza, é um grey, mas é um cinza daquela cor de um corpo humano, que por conta da morte está em estado de decomposição. Aí fica fácil de entender até o porquê do nome que é dado a esse cavaleiro e do lugar que ele vem. O nome dele é o quê? Morte. E de onde ele vem? Do inferno, que é o lugar de morte. E o texto diz para nós que esse cavalo com esse cavaleiro, eles estão aí para fazer o quê? Uma série de uma mortandade. Aliás, o texto diz para nós
que junto dele vêm as outras mortes dos outros selos. Ele traz junto a espada, ele traz junto a fome, e agora ele traz junto as pragas também. Esse quarto animal, esse 4 cavalo, querido, ele na verdade busca trazer tudo aquilo que já aconteceu de mal. Ele traz novamente a perseguição, ele traz novamente a morte, ou melhor, a fome espiritual, e por fim, ele traz a própria morte. E aqui nós temos um caso típico. Quando o evangelho é pregado, ele é rejeitado. Escute só o que eu vou dizer para você. Quando o evangelho é pregado, ele é rejeitado. O próximo passo é miséria, é fome espiritual. E depois que você tem fome espiritual e você não é alimentado, é morte espiritual. Vou repetir para você. Se o evangelho é pregado e ele é rejeitado, o próximo passo que a gente tem é perseguição. Depois da perseguição, queridos, nós temos fome, fome da palavra. E depois, enfim, nós temos morte, morte espiritual. E esse cavalo, a ele então é conferido o poder. Só que tem uma boa notícia aqui. A ele não foi dado poder e autoridade sobre tudo e todos, mas apenas uma pequena parte da terra, apenas uma pequena fração da nossa terra, a quarta parte da terra. E esse quarto cavalo aqui, queridos, ele está causando destruição em massa. Só que veja, voltando à história, 1º século, pregação do evangelho. 2º e 3º século, nós temos um estado de perseguição. 3º e 4º século, nós temos um estado de miséria da palavra de Deus. O que acontece no finalzinho do 5º século, começo do 6º século? Aquilo que nós chamamos de Idade Média, ou Idade das Trevas. Quando, infelizmente, novamente, um estado de fome, de perseguição e de morte começa novamente a assolar os filhos de Deus. É um momento, queridos, o qual a palavra de Deus foi substituída pela tradição. O momento pelo qual não é mais Cristo Jesus e única e exclusivamente a sua graça é capaz de salvar, mas as obras e os relicários. O momento onde falsas doutrinas começaram a se rastejar para dentro da igreja, e de repente nós percebemos que as pessoas na sua mente perderam conhecimento da palavra de Deus, o nosso Senhor. Só que tem aqui uma boa notícia. Eu disse para você que o poder e a autoridade desse quarto animal, ele foi colocado num limite pequeno da terra. E esse animal também passou, dando lugar a um outro selo. O que nos diz o seguinte: que embora o mundo ainda seja assolado pelo mal, Cristo Jesus está no controle de todas as coisas. Queridos, o mal não é um elemento absoluto. Ele não faz o que quer, do jeito que quer, no tempo que quer, com quem Ele quer. Nós não estamos caindo em queda livre. Nós estamos num mundo onde o mal é inerente à sua existência por conta do pecado, mas o Senhor, o nosso Deus, está no controle de todas as coisas da nossa vida. Entenda que o Apocalipse está dizendo de ponta a ponta: aquele que vem voltará e não demorará, mas enquanto ele não vem, ele está no controle da sua vida. Mas veja, além, queridos, desse contexto histórico, existe uma parte importante aqui. Os estudiosos, lendo o texto e procurando saber o que está acontecendo, eles notam que há nesse texto aqui também uma aplicação profética, que não é apenas coisas do passado que estão acontecendo, mas coisas ligadas ao futuro. O texto sim fala de coisas do passado e traça paralelos. Por exemplo, há um paralelo aqui entre as 7 igrejas e os 7 selos. No 1º século, perseguição. A igreja de Éfeso sofreu forte perseguição. No 2º e 3º século nós temos, 1º século nós temos pregação do evangelho, e a igreja de Éfeso se envolveu na casa da pregação do evangelho. Só que no 2º e 3º século nós temos a igreja de Esmirna, que foi uma igreja perseguida, o que diz o segundo selo. 3º e 4º século nós temos fome espiritual, é aquilo que diz sobre a igreja de Pérgamo, fome espiritual. Nós temos o 4º selo acontecendo no 5º para o 6º século, onde novamente a fome, a morte
e a miséria espiritual entra em cena. Igreja de Tiatira. Então há um paralelo entre os 7 selos e as 7 igrejas, mas há também um olhar profético, alguma coisa para o futuro. Até porque, escute só o que eu vou te dizer, quando o primeiro cavalo e cavaleiro sai para pregar o evangelho, sai para vencer e vai vencendo. A pregação do evangelho terminou no primeiro século? Não, ela termina quando? Na breve volta de Jesus. Nós sabemos que antes de Jesus voltar, vai haver novamente uma grande pregação do evangelho, o qual Deus estará no comando e no centro dessa obra. A gente sabe também, queridos, que embora houve perseguição no passado, aliás, antes do Apocalipse ser revelado, Paulo já sofria perseguição. O João está na ilha de Patmos por conta de perseguição. E a gente sabe que antes da volta de Jesus, novamente os filhos de Deus serão terrivelmente perseguidos. Então esses 7 selos não fala apenas da historicidade lá do passado, nem de um paralelo com aquelas igrejas. Ele está olhando para o futuro e está dizendo, aquilo que vocês viram acontecer no passado, vai voltar a acontecer no futuro. Não é à toa que quando os discípulos perguntam, Jesus, diga para nós, quando será que estas coisas irão acontecer? Mateus 24, e Jesus fala, e conta a parábola, explica, e Jesus no final diz assim, quanto dia é a hora ninguém sabe, senão quem? Por isso, façam o quê? Vigie, veja o que está acontecendo, vigie, porque tudo aquilo que aconteceu no passado, voltará a acontecer no futuro, antes que Jesus venha. Mas olha só, se eu terminasse aqui o sermão com você, eu estaria sendo desonesto contigo, porque eu disse para você que não é aquilo que eu como pastor acho, penso a respeito do texto. O texto tem que estar ancorado aonde? Na Bíblia. A Bíblia é sua auto e própria intérprete. E a minha pergunta para você é a seguinte: aonde na Bíblia eu posso estar certo e seguro que toda essa interpretação que eu disse aqui é verdadeira de acordo com a Bíblia? A pergunta é, aonde a Bíblia ancora a sua interpretação de Apocalipse 6? Venha comigo de volta para Apocalipse 26. Desculpa, Levítico 26, Antigo Testamento. Antigo Testamento, Levítico 26. Queridos, quando aquela gente, judeus e cristãos, ouviram o que João revelou, quando eles ouviram que o segundo cavalo trazia espada, o terceiro trazia fome, o quarto trazia morte, eles diziam amém, porque eles sabiam, eles entendiam. Lembra, nos dias dos cristãos, dos judeus de João, eles tinham uma única Bíblia. Qual que era a Bíblia deles? O Antigo Testamento. Quando eles ouviam isso, eles diziam amém, porque eles conheciam o que estava escrito no texto. Eles não estavam fiados na palavra de João, eles estavam fiados na Bíblia, eles conheciam a palavra do Senhor. E quando João fala assim, ó, segundo cavalo, perseguição, terceiro cavalo, fome, quarto cavalo, morte, e mais, você percebeu que tem um elemento novo aqui, existem as bestas da terra. Quando eles diziam isso, ou ouviam isso, eles diziam amém, porque eles sabiam onde isso estava na Bíblia. E leia comigo agora, capítulo 26 de Levítico, verso 21, diz assim: e se andardes contrariamente para comigo, e não quiserdes ouvir, trarei sobre vós pragas 7 vezes mais, segundo os vossos pecados. Porque enviei para o meio de vós as feras do campo, as quais vos desfilharão, e acabarão com o vosso gado, e vos reduzirão a poucos, e os vossos caminhos se tornarão desertos. Se ainda com isto não vos corrigirdes para volverdes a mim, porém andardes contrariamente comigo,
eu também serei contrário a vós outros, e eu mesmo os ferirei 7 vezes mais por causa dos vossos pecados. Verso 25: trarei sobre vós a espada vingadora da minha aliança, e então quando vos ajuntardes nas vossas cidades, enviarei a peste para o meio de vós, e sereis entregues na mão do inimigo. Quando eu vos tirar o sustento do pão, 10 mulheres cozerão o vosso pão num só forno, e vô-lo entregarão por peso. Comereis, porém não vos fartareis. Veja só, de novo, uma pergunta bem importante. O quarto cavaleiro, ele une, acopla a ação dos outros 3 cavaleiros: morte, fome, perseguição, fome e morte. Só que ele traz um elemento novo, que é a besta da terra. E a minha pergunta para você é: o que é essa besta? Próxima mensagem, aqui nesse mesmo canal, nesse mesmo horário, no próximo sábado. Só que, querido, te lembrou alguma coisa isso? Olha o que eu vou dizer a você aqui agora. Esse texto aqui, que a gente acabou de ler, que é âncora para a interpretação de Apocalipse, ele é um capítulo muito conhecido por ser o capítulo das bênçãos e das maldições. É Deus dizendo assim, ó: se você me obedecer, se você seguir as minhas leis, os meus estatutos, se você andar na minha vontade, eu vou te dar muitas bênçãos. Não vai faltar saúde, comida, trabalho, alegria, prosperidade, você vai enriquecer. Ó, você pode até morar num deserto, mas você vai ver pés de laranja nascer no deserto. Você pode até ir para o maior e mais longe recôndito da terra, você lá vai ser o povo dominante mais rico do mundo. Deus prometeu bênçãos de toda sorte, mas Deus disse assim: só que se você desobedecer, se você não andar nos meus caminhos, se você fizer tudo conforme o contrário do que eu te pedi, maldições virão sobre você. E aqui, queridos, eu quero terminar nesta manhã. Eu preciso de falar não apenas a sua emoção, mas especialmente a sua razão. Sabe, como pastor, eu tive a oportunidade de muitas vezes pregar, mas sobretudo eu tive muitas oportunidades de dar estudos bíblicos. Inclusive, nesse momento eu dou estudos bíblicos, classe batismal, estudos bíblicos individuais. Mas eu me lembro que, especialmente no Brasil, por muitas e muitas vezes, depois de todo o estudo bíblico, algumas pessoas em lágrimas, literalmente em lágrima, diziam assim: pastor, eu aceitei tudo, eu vou me batizar, mas eu tenho uma pergunta: por que eu conheci tudo isso só agora? Por que eu não conheci isso antes na minha vida? Por que só depois que eu cresci e me tornei adulto? Porque, pastor, a minha vida hoje está do jeito que está, pelo resultado de um monte de coisa, de um monte de decisões que eu tomei na vida, todas erradas. Eu casei mal, casei com uma pessoa errada, eu não estudei, não aprendi sobre como administrar dinheiro, estou pobre e cheio de dívida, não me preparei profissionalmente, estou cheio de problema de saúde porque nunca me cuidei, estou sozinho porque nunca cultivei bons relacionamentos, e olho para o futuro, é desesperador, porque eu não sei o que vai ser daqui para frente. E se eu tivesse conhecido tudo isso antes, pastor, eu teria acertado no meu casamento, teria acertado na escolha de estudar e me preparar profissionalmente, teria, pastor, com certeza, cuidado melhor da minha saúde, cuidado melhor dos meus relacionamentos, teria uma outra vida. E sabe, queridos, tem uma resposta convincente para esse indivíduo. É coisa que só a eternidade vai poder explicar por que ele não nasceu num berço adventista, por que não se converteu pequenininho, por que a mensagem não alcançou quando ela jovem. Eu não sei.
O que eu sei é que o Evangelho nunca deixa a vida da gente como ela está. Jesus sim nos aceita como estamos, mas Ele se recusa a nos deixar assim. Ele quer nos transformar para sermos simplesmente como Ele é, e vivermos a bênção da vida que Ele viveu aqui. Mas o porquê eu não sei. Só que tem um outro caso que me chama a atenção. Alguém me contou, e mais de uma vez, que quando ele já convertido, já era um adventista, já sabia de tudo que você sabe, quis na juventude tomar uma decisão arriscada, que poderia arriscar o presente e o futuro. Mas sabe quando na vida a gente não está mas no meio de uma decisão, a gente já decidiu. Tem momentos na vida que a gente diz que é tomar uma decisão, mas já está decidido, e a gente quer ir buscar a aprovação de alguém, e a gente fala assim: deixa eu me aconselhar. Não, você está buscando a aprovação. E esse indivíduo abriu o coração para um homem de Deus e falou: olha, eu gostaria de fazer isso, isso, isso e isso. E esse homem de Deus falou assim: não, de jeito nenhum. Você vai quebrar a cara hoje e para o resto da vida. Não faça isso. É a pior decisão da sua vida até aqui. E ele argumentou, e esse homem contra-argumentou, e foi, até que no final o homem de Deus falou assim: olha, se eu pudesse, eu abriria a sua cabeça aqui agora e colocaria lá dentro, desculpa a expressão, a burrada que você está fazendo. Mas a gente não pode fazer isso. Aliás, nem Deus abre a cabeça da gente na força. Deus nos influencia, mas não nos obriga. E esse indivíduo tomou essa decisão. E hoje, embora Deus tenha abençoado ricamente a sua vida, quando ele olha para trás, vê quantas coisas ruins se desencadearam fruto dessa decisão. E queridos, pior do que a gente se questionar por que eu conheci isso agora e não antes, é quando a gente conhece, mas vive como se não conhecesse. Deus falou para você: olha para a minha lei, olha para os meus mandamentos, olhe para a Bíblia, viva o que está aqui, e você vai ser abençoado acima e a mais do que todos os povos. E queridos, por favor, não estou falando só de dinheiro não, aliás, dinheiro é detalhe. Eu estou falando de uma vida onde você consegue parar em pé emocionalmente, fisicamente, espiritualmente, onde você tem nas mãos a liderança, a governança da sua casa, onde você tem sentido e propósito mais do que a construção de uma vida na terra, uma boa carreira profissional e acadêmica, onde você está sabendo e vendo que, embora pecador, você está indo para o céu com a sua família. Eu estou dizendo, querido, nesta manhã, que quem lê a Bíblia, come, se alimenta e procura viver a vontade de Deus, está cuidando e protegendo a si mesmo e a sua geração. E se Cristo não voltar, você vai ver da sua família saindo gênios para a honra e glória do Senhor Jesus. E o ponto é, se a gente olha para a nossa vida, as piores desgraças e tragédias da nossa existência têm nome e sobrenome. Desobediência é o seu nome. Os nossos fracassos são desobediência, e o sobrenome, abandono de Deus. E nesta manhã, queridos, eu trago até você aqui um apelo. Eu não quero levantar nenhuma campanha, nenhum projeto, nada disso, mas ontem eu recebi um áudio de um pastor que trabalha numa região muito carente do Brasil. Falou assim: pastor Marco, eu estou numa campanha evangelística aqui onde eu trabalho, eu queria uma ajuda, porque as pessoas que vêm aqui, elas são tão pobres, que elas vão para casa, e quando chegam em casa não tem o que comer. E como é que essa gente vai entender o que a gente está falando?
E como é que a gente vai falar para eles acreditarem em Deus se quando chega em casa não tem o que comer? O senhor pode fazer alguma coisa, pelo amor de Deus? A gente quer comprar cesta básica. Se tiver aqui uma pessoa, querido, uma só, que tenha sido tocado no coração e queira ajudar, me procure no final. Eu vou colocar você em contato com esse pastor. Alguma coisa que a gente fizer, que você quiser, vai ser muito bem-vindo. Mas enquanto tem gente que não tem nem o que comer para entender a palavra de Deus, às vezes nós estamos tão fartos da Bíblia, mas tão vazios de prática. E nesta manhã eu tenho aqui alguns convites e apelos. Em primeiro lugar, para você que conhece a palavra do Senhor, adventista de berço, converteu na infância, na adolescência, na juventude, um adulto, pelo amor do Senhor Jesus, pare de brincar de ser crente cristão. Deus te deu um privilégio de você conhecer as mais profundas e importantes verdades do universo. Viva a Bíblia, estude a Bíblia, pregue a Bíblia, acomode a sua vida com a Bíblia. Deixe que o Evangelho alcance cada centavo, cada segundo, cada pensamento, cada palavra, cada decisão. Viva tudo de acordo com a palavra do Senhor. Pastor, eu não posso, eu não consigo, eu também não. E por isso que Jesus enviou para nós o outro Consolador, o Paracletos. Jesus Cristo não nos deixou órfãos. O Espírito Santo é o poder que nos capacita e nos habilita a vencer as nossas tendências herdadas e cultivadas. Queridos, por favor, semana passada nós estávamos aqui, e quem de nós imaginávamos que nessa semana nós veríamos tanta desgraça como nunca antes visto? E a gente está falando que Jesus em breve voltará, mas às vezes parece que nós estamos anestesiados. E olha só, o inimigo de Deus cada vez mais está se especializando em causar rápidos eventos que causem grandes transformações. Ele não precisa de muito tempo, ele precisa de alguns instantes, alguns poucos eventos, e o mundo já é outro totalmente diferente. Da semana passada para cá, nós temos um outro mundo. Ou seja, Jesus diz: vigie, porque virá como quem? Um ladrão. Você não sabe, mas vai vir. Por isso eu peço em nome de Jesus, para que todos nós coloquemos a nossa vida de acordo à vontade do assim diz o Senhor. Porque quem ganhar a salvação ganhou tudo, quem perdeu a salvação perdeu tudo. Eu tenho aqui um outro convite também. Eu sei que tem gente aqui que está pela primeira vez na nossa igreja. Eu sei que tem gente que está aqui pela segunda, terceira, quarta vez, está se aproximando. Eu quero convidar você a começar a estudar a Bíblia. A nossa igreja toda terça-feira para os adultos, segunda-feira para as crianças, tem uma classe de estudos da Bíblia, onde por temas diversos e gerais, à luz da Bíblia, nós estudamos e procuramos saber o que está aqui. Se você não pode, a gente tem um meio de atender você pessoalmente por Zoom ou lá na sua casa. Nós estamos oferecendo gratuitamente, de coração. Essa é a nossa vocação, a nossa missão: ajudar as pessoas a entenderem a Bíblia. Se você quiser estudar a Bíblia, seja por Zoom, na sua casa, qualquer dia da semana, final de semana, esse é o momento. E eu tenho um terceiro apelo para todos nós. Queridos, Jesus em breve voltará, e não vai demorar. Nós logo mais veremos Jesus em glória voltando nas nuvens dos céus, e todo muro de separação, e toda notícia triste de morte, e toda segunda-feira de sufoco, e toda traição, e toda mágoa, e toda mentira, e toda insegurança, e toda ansiedade, e toda depressão, e toda doença, e toda pobreza, e toda dívida, e toda frustração, e toda amargura chegarão ao fim. Vai chegar o dia que nós vamos ver Jesus e nós vamos chorar, mas agora nós vamos chorar de alegria, porque nós estamos vendo com os nossos olhos aquilo que nós aguardávamos e esperávamos com tanta ansiedade. E Jesus disse para nós que Ele voltaria, e agora nós podemos vê-lo. Eu quero chamar a família Fagundes, eles vão cantar a nossa última música nesta manhã.
E aqui, para todos esses apelos que eu fiz, eu quero te fazer o último convite. Se você, filho de Deus, conhecedor do Evangelho, sabe que precisa colocar alguma coisa em ordem na sua vida, estou com meus dízimos todos atrasados, não estou vivendo bem com a minha esposa, com meu esposo, tenho mergulhado nas redes sociais, ou tenho mergulhado em pornografia, não tenho mais lido a Bíblia, não tenho mais feito culto familiar, tenho um problema de mágoa, de ressentimento com o irmão de igreja, com o ancião, com o pastor, preciso de uma reforma na minha alimentação, preciso cuidar do meu corpo, preciso me dedicar mais às coisas espirituais. Querido, eu gostaria de te convidar a vir aqui à frente no altar do Senhor para a gente orar junto. Nós somos uma família, e o que toca um, toca o outro. Se você precisa de vir aqui, eu também, a gente vai vir junto, e a gente vai lavar a nossa alma na presença do Senhor junto. Se você quer começar no estudo da Bíblia, e essa semana eu desafiei algumas pessoas na classe bíblica pessoalmente, falei, quer saber? Ore ao Senhor, fala assim para Deus: Senhor, essa igreja adventista, ela é verdadeira? Se ela é verdadeira, me revela. O Senhor fala comigo, me revela, Senhor. Mas Deus, se essa igreja é uma furada, me tira dela. Eu te desafio a perguntar para o Senhor, orar a Deus, questionando ao Senhor sobre a validade da igreja adventista, da sua mensagem. E se ela não for a igreja do Senhor, nós vamos embora juntos dela. Mas se ela for, nós vamos permanecer juntos aqui até que Ele venha. Se você quer estudar a Bíblia, eu queria convidar você a vir à frente aqui também. Mas acima de tudo, se você quiser se preparar para ver Jesus voltar, quero te convidar a ficar em pé, queridos, e nós juntos orarmos ao nosso Deus e entregar a nossa vida, a nossa família, a nossa igreja ao Senhor. Universo em silêncio, a batalha terminou, cada anjo se inclina ante a glória do Senhor. Na grande controvérsia, nosso Cristo triunfou. Toda a criação em coro exclama: Deus é amor. E do alto de seu trono, Jesus Cristo avista o Pai, ergue as marcas da vitória que na cruz venceu o mal. Mesmo sem dizer mais nada, é tão fácil de entender. O seu sangue me salvou e estou para sempre com você. E a última lágrima de alegria cai ao chão. Parecia bem distante, mas agora é tão real. Viverei eternamente. Foi Jesus quem me salvou. Minha última lágrima sou para sempre do Senhor. Os remidos se aproximam lentamente de Jesus. Aos seus pés estão coroas, em memória sua cruz. Os reinos deste mundo são para sempre do Senhor. Anjos cantam a vitória em perfeito louvor. E do alto de seu trono,
mas é fácil de entender. O seu sangue me salvou e estou pra sempre com você. E a última lágrima de alegria cai ao chão. Parecia bem distante, mas agora é tão real. Viverei eternamente. Foi Jesus que me salvou. Minha última lágrima sou pra sempre do Senhor. Minha última lágrima de alegria cai ao chão. Parecia bem distante, mas agora é tão real. Viverei eternamente. Foi Jesus quem me salvou. Minha última lágrima sou pra sempre do Senhor. Senhor Deus, a melhor coisa que poderia acontecer é ali fora agora haver uma nuvem quase tocando o solo. Não tocará ainda, mas nuvem que vem nos buscar para uma viagem de 7 dias até os céus. Deus, não é egoísmo, mas por favor, não demore para vir nos buscar. Nós sabemos que existem coisas a acontecer e milhões, bilhões de indivíduos a serem alcançados, e ninguém deve ser deixado de lado ou ficar para trás. Mas a expressão do nosso coração é: Deus, não demore mais. Todavia, Senhor, ajude-nos a nos consagrarmos ao Senhor. Ajude-nos a ter resiliência, paciência, para colocar os nossos olhos na palavra e não deixar que as vozes dessa vida impeçam a gente de entender o teu grito que o Senhor nos ama e quer viver para sempre conosco. Ajude-nos a fincarmos os nossos joelhos no chão, virmos e aproveitarmos todo culto, programa, atividade da igreja, nos esforçarmos para vivermos em paz com todos, sermos fiéis, Pai, na parte que nos toca financeira, cuidar da nossa saúde, e que isso tudo seja obra do Espírito Santo na nossa vida, seja para glorificar o seu nome e nos manter no caminho, Pai, até a vida eterna. Abençoe, por favor, de forma especial o nosso irmão Davi Ruiz. Que os teus anjos se acampem ao redor dele. Que o conjunto de médicos e remédios possa restabelecer a sua saúde. E que dentro em breve ele esteja novamente aqui conosco. Lava-nos com teu sangue. Dá-nos um bom sábado. Por Jesus. Amém. Queridos, que Deus abençoe. Meus filhinhos e eu vamos sair aqui, vamos estar às portas despedindo todos vocês. Que a bênção do Senhor